Olá, você está acompanhando a programação da TV Câmara de São José do Rio Preto. E a partir de agora começa mais uma edição do programa Questão de Ordem. Nessa edição eu estou sendo recebida no gabinete do vereador Robson Risse, do Republicanos, e nesta oportunidade vamos falar a respeito de várias ações do vereador, ações de fiscalização, proposituras que estão em trâmite aqui na Câmara de São José do Rio Preto e ainda outras ações que estão sendo promovidas pelo senhor e pelo seu gabinete, não é isso? Muito obrigada por nos receber hoje aqui nessa oportunidade, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem com você, Thaís? Muito bem, obrigada. Que bom, graças a Deus. Espero que todos também estejam bem. Se não tiver, vai melhorar, com muita fé em Deus, vai dar tudo certo. E a gente continua com o nosso trabalho, né? Já estamos avançando aí para o 4º mês, né, de mandato. Para mim, tudo sendo uma experiência incrível, maravilhosa, não tenho do que reclamar. Embora o desafio imaginava que seria grande, mas não tão grande assim. Ainda maior. Ainda maior, mas isso me deixa muito feliz porque a gente adquire experiência, maturidade e a gente pensa num coletivo. Claro que a gente não consegue agradar a todos, a gente tenta numa maioria, mas a gente sempre pensa num consenso, né, que todos estejam bem. E a gente está aqui, né, aprendendo, recebendo críticas construtivas, elogios também, e na melhor forma possível e sensata, a gente realizar um trabalho muito prudente, um trabalho com muita cautela, fazer as coisas de forma correta para que todos sejam aí, pelo menos a maioria, né, que a gente pensa, seja beneficiado. Bom, vereador, as redes sociais nos ajudam a acompanhar o trabalho parlamentar. E o senhor é bastante ativo nessas redes sociais. Então, alguns dos temas que a gente vai abordar aqui, muitos dos seus eleitores e seguidores já tiveram uma prévia e agora a gente vai aprofundar esses assuntos. Correto. Um deles é o requerimento que o senhor enviou à Prefeitura perguntando sobre o trabalho do Hospital Dia. Afinal de contas, se estava realizando atendimento a pacientes acometidos pela Covid, se não estava. Como é que o senhor, qual foi a resposta que o senhor recebeu da Prefeitura? O senhor também esteve lá pessoalmente, né? Conhecendo e acompanhando o trabalho da equipe do hospital. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse assunto para a gente. Exatamente. Bom, é um trabalho muito minucioso, porque o que gerou, né, toda essa comoção, né, em relação ali em torno do Hospital Dia, teve uma excelente aceitação por parte da população, porque eu venho já acompanhando há alguns dias os problemas decorrentes à Covid-19 no que se refere à lotação das UBSs, das UPAs, enfim. Muita gente denunciando, né, que já passou horas ali e não tinha sido atendido. Por exemplo, teve gente que ficou mais de 8 horas, 9 horas tem registro, e eu fui até essas pessoas, né, por exemplo, ali numa UBS do Solo Sagrado, e tinha pessoas de idade e reclamando, poxa, eu estou aqui desde manhã, ainda não fui atendido. E detalhe, as pessoas não reclamam tanto assim dos profissionais de saúde, porque os usuários, né, os pacientes sabem que todos estão extremamente estressados, existe um desgaste só da gente falar, porque eles têm que enfrentar ali essa lida todos os dias, gente morrendo, enfim, mas as pessoas gostariam que tivesse agilidade porque, infelizmente, é um meio que tem uma grande contaminação. Então, se a pessoa tem sintomas, o outro talvez pensa que tem Covid, mas não tem, e também é desgastante ficar esperando ali por várias horas. Tenho aí relatos de pessoas que ficam sendo atendidas e estão ali sendo amparadas com um procedimento médico em cadeiras, sentadas em cadeiras por mais de 3, 4 dias sem tomar banho. Eu, assim, hoje na condição em que eu me encontro, né, como vereador, eu estou vereador, mas eu sou jornalista, profissional da comunicação e sempre procurei investigar, né, certas questões. Eu fico assim extremamente chateado e a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Então, eu comecei a fazer uma varredura e também registrar por meio das minhas lives, porque eu sempre tive esse contato, não só como jornalista, mas também como músico, enfim, e agora também dando essa satisfação para as pessoas.
Aí acabei me movimentando também numa opção de tentar ajudar e desafogar esses atendimentos, que são muitos, né? Que às vezes o profissional não está dando conta. Eu solicitei, então, portanto, essa alternativa, deixei essa alternativa do hospital dia. Antes eu falava muito do hospital de campanha. Uhum. Olha, por que não montar hospitais de campanha? O pessoal falou, olha, mas tem o IELAR, tem um hospital que fica perto do Rio Preto Shopping. Aí eu falei, olha, aqui ele está desativado há anos. Deu um exemplo de um carro parado, você deixa lá um carro mais de 20 anos, sem funcionar. Aí, de repente, você dá a partida e quer sair, tem que ter manutenção. Então, é um prédio velho, já deixo até bem claro para as pessoas que acompanharem agora, que é um hospital que também tem problemas judiciais. Esse aí o que eu estou dizendo é ali o que fica ao lado do Rio Preto Shopping. Hospital IELAR. O IELAR ele está desativado, IELAR não existe mais, só que foi reativado como um centro tipo de especialidades. Uhum. Ali é um atendimento particular, mas não é um hospital. Porém, aí vem essa questão, e os hospitais de campanha, por que não montar aquelas tendas, enfim? A minha preocupação, como muita gente até me criticou, pô, vai gastar dinheiro público? Eu falei, olha, a intenção é salvar vidas. Exato. Aí eu fiz, então, portanto, o levantamento, eu e toda a minha competente equipe, por que não um hospital dia? Ali está sendo feito um atendimento para pessoas com dengue, sintomas de dengue, hidratação, enfim. E por que não colocar naquele espaço? Por enquanto ainda não tive um retorno, né? Mas eu estou aberto, inclusive, até a opções, né? O que de repente me passarem, só que a situação continua crítica e o que eu mais quero nesse exato momento é agir na hora de salvar vidas, né? Não quero que as pessoas fiquem para o lado de fora sendo atendidas de uma forma até desumana. Bem, o senhor também perguntou aos seus seguidores e eleitores pelas redes sociais a opinião deles com relação à inclusão de outros grupos de atividades entre as atividades essenciais. Por exemplo, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias, shopping centers e praças de alimentação. Qual foi o feedback dessas pessoas que seguem o senhor e qual é o seu posicionamento com relação a esse assunto? A adesão foi mais do que positiva, né? Muita gente aderiu a essa ideia, mas em contrapartida sempre tem aí um grupo que critica e questiona, e eu escuto também essas críticas porque falam assim, poxa, você está pensando em reabrir o comércio em geral, até o atendimento dos autônomos, né, que prestam outros serviços, e não pensa, o senhor não está pensando nos hospitais lotados? Eu vejo os hospitais lotados, já teve gente da minha família que teve Covid, foi parar no hospital, amigos de trabalho também, pessoas que infelizmente estão enfrentando aí até a dor da perda de algum ente querido. Eu vejo isso com os olhos do coração, me sensibilizo, mas também, Thaís, eu já venho falando que tem gente passando muita necessidade. A necessidade não é só na hora da gente falar de comer, de ter ali um alimento básico, a necessidade também de pagar as contas. Eu vejo assim, muita gente falando de linhas de crédito, é interessante. A pessoa que ela sempre trabalhou para ter um nome limpo, honrado, lembrando, imprevistos acontecem. Eu não posso apontar o dedo em ninguém e falar, você não trabalha, você está com o nome sujo. Hoje, em plena pandemia, infelizmente, tem muita gente com o nome sujo. Mas aí entra a questão, como assumir, no caso, essa questão da linha de crédito, abrir ali um crédito, só que com as portas fechadas. Como que a pessoa vai pagar? Então, assim, nas redes sociais, pelo menos nas minhas redes, o pessoal tem apoiado, mas eu escuto esse outro lado também. Aí eu falo, olha, não é para abrir o comércio e deixar de qualquer jeito. Pessoa de bem, pai de família, mãe de família, jovem, solteiro, casado, quem for, quem tem essa essencialidade dentro de si, primeiro está trabalhando para comer, beber, está provendo aí
o bem-estar da família, ou lembro falando também aí dos solteiros, que também têm seus compromissos, antes com faculdade, enfim, a pessoa ela sabe que tem que sobreviver. Pensa na vida, eu penso na vida, a vida é essencial, se proteger é essencial, mas a questão da sobrevivência também. Então assim, eu vejo com bons olhos o comércio dentro do que é regra, com a máscara, a pessoa usando, tendo uma limitação de pessoas lá dentro, de público, mas a pessoa precisa pagar. Olha, por exemplo, hoje, até você me permite, claro, tem aqui um jornal impresso, não vou fazer propaganda do jornal, mas enfim, eu já apareci em tantos jornais, mas hoje aqui usando, por exemplo, o de hoje, quinta-feira, jornal de quinta-feira, dia 8 de abril, mais de 3.000 empresas fecham em Rio Preto na pandemia. Quando eu vejo isso, eu imagino pais, mães de família, mãe solteira, jovens, solteiro, casado, namorando ou não, a pessoa ela tem que sobreviver. Aí eu falo, poxa, e aí a pandemia? Aí eu entro nessa questão, que é um efeito dominó, é um efeito cascata. Penso na saúde das pessoas, por que não abrir o hospital de campanha? Fiz também até a questão de assinar o consórcio de vacinas. Para agilizar o processo, tem que vacinar todo mundo, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Vai chegar um momento que ninguém vai aguentar suportar mais. As cestas básicas, por exemplo, eu sei que existem os CRAS, as unidades do CRAS. Eles têm dificuldades também para receber doações. Antes, quem doava, isso agora eu estou falando não só de CRAS, mas também de pessoas que tinham um coração enorme ajudando, hoje precisam de ajuda. Então eu acho que até um momento a gente se preocupa sim com a Covid-19, infelizmente vai acabar até matando mais pessoas. Eu também estou aqui sujeito, gente. Não tomei vacina. Mas você é imune, tem imunidade parlamentar? Não, a gente vê um monte de... Tem políticos morrendo também, artistas morrendo, eu sei disso. Colegas de trabalho, às vezes doentes, eu sei disso. Só que o problema maior, até onde as pessoas irão aguentar? Sem emprego, sem o que comer em casa, mas aí fala, e sem vaga de hospital? Se cair numa UTI, Deus me livre, intubação é a coisa mais terrível que tem. Então assim, eu também acabo meio que me pesando, porque eu me coloco no lugar das pessoas. E não adianta falar, quem está agora me acompanhando, mas você fala isso que você tem plano de saúde? Tenho, mas também está inchado o sistema particular de saúde, não tem para onde correr. Mas tem os apontamentos de solução, porque já fui criticado, inclusive, aqui por uns colegas aí, que eu só me sensibilizo, aponto problemas, mas não soluções. Não sou expert na saúde. Respeito o secretário de saúde, o senhor Aldenis, que está aí num fogo cruzado. Respeito todos os profissionais de saúde, mas nesse momento, o que tem que ser feito não é a abertura de covas. Não é um anúncio que nem eu vi aqui, por meio de alguns jornais, tem que abrir mais cova. Não, a gente tem que abrir mais leitos de UTI. Tem que abrir mais leitos de UTI. Tem que vacinar logo as pessoas. Eu não quero perder mais amigos, não quero perder pessoas da minha família jamais. O que eu mais quero agora é dar prioridade para a vida. Estou tentando fazer alguma coisa, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E também com a ajuda de outros amigos parlamentares, que cada um faz do seu jeito um trabalho, né? E vereador, ainda falando a respeito do combate à Covid-19, outro gancho que o senhor também está atento há alguns meses é com relação ao transporte público no município. O senhor faz a e-blitz, o senhor visita o terminal, o senhor está acompanhando a movimentação dentro dos ônibus do transporte coletivo e recentemente a gente também aqui em entrevista à TV Câmara falou a respeito de uma comissão parlamentar de inquérito que o senhor ainda pretende formar para fazer um estudo mais aprofundado desse assunto. Em que pé que está essa comissão? Por enquanto, quero deixar bem claro que eu não vou engavetar a CPI. Alguns podem até enxergar que eu estou sendo
morno ou frio demais. Na realidade, eu verifico assim, eu sou novato, tenho que aprender e muito aqui dentro da Câmara, respeito muitos parlamentares que estão aqui há mais tempo do que eu, mas quando a gente começa a receber várias denúncias, pessoas reclamando, a gente vê um monte de jornal, seja TV, impresso, de rádio, aí você recebe um avalanche de vídeos no WhatsApp, mostrando que está lotado. E a Covid-19 foi embora? Não, está matando. Aí você fala, o comércio tem que ter uma limitação de pessoas. Quando a gente fala de fase vermelha, laranja, que seja, tudo tem restrição. Aí fala, por que o comércio lá não pode ter 5 pessoas, de repente, dentro de um estabelecimento, mas dentro de um ônibus pode ter mais de 50 usuários, mais de 60. Aí eu me prontifiquei, falei, poxa, acompanhando também, fortalecendo o trabalho de outros amigos aí parlamentares, só que eu dei um passo à frente porque eu gosto de estar comunicando o pessoal nas minhas redes sociais. Sempre faço lives, o ao vivo, para a pessoa ver que não tem corte de gravação, não tem nada. E aí eu, um dia, numa sexta-feira, vou lá ao terminal, o trem lotado. O trem no bom sentido, falando, o terminal. A coisa toda. A coisa toda. Aí eu não... O pessoal pode acompanhar nas redes sociais, eu quase nem conseguia falar direito. O pessoal, Robson, pelo amor de Deus, olha aqui do jeito que está, lotado. Falei, poxa, o que a gente pode fazer? Antes dessa visita, antes dessa live, eu havia feito um requerimento pedindo, solicitando álcool em gel dentro dos coletivos, dos ônibus, porque eles têm aqueles dispositivos externos e, coincidentemente, na última vez que eu fui, estava vazio, estava quebrado também. Mas, enfim, aí eu pedi para colocar álcool em gel dentro do coletivo. Também pedi para fazer o mesmo que estavam fazendo com os comércios, a limitação de pessoas até 40%, um exemplo. Bom, aí tem um decreto também da questão do Edinho, que o Edinho tinha falado que não era para ninguém ficar em pé, o decreto do ano passado. Aí eu fui me aprofundar, poxa, então tinha muita gente em pé. Não era para ter mais? Colocasse no letreiro digital, olha, quantidade, capacidade máxima atingida, até 40%. Beleza. Aí eu fiz a live, falei da CPI, tive a assinatura de alguns amigos vereadores, faltava uma, aí dias depois começaram a fazer, como que eu posso falar, a realizar um outro tipo de trabalho lá dentro do terminal. Olha, ninguém vai encher os ônibus, só que começaram a deixar a gente para trás, nos pontos de ônibus. Aí entra essa questão. Falo da CPI, a CPI deu uma mornada, assim que eu posso dizer, porque teve lockdown. Lockdown diminuiu o número de pessoas, isso aí era esperado. Aí entra outra questão, por que não solicitar, agora por meio de um projeto de lei que eu fiz, que foi até protocolado no dia 11 de março, posso até mostrar aqui, se vocês me permitem. Isso aqui, o que acontece? Esse projeto de lei, visando o conforto aí das pessoas, e para não deixar ninguém para trás aí nos pontos de ônibus, uma vez que agora não pode ter lotação, a superlotação, eu simplesmente solicitei aqui que as empresas aumentassem o número de veículos em até, no mínimo, 30%. Olha, Robson, não temos condições de aumentar o número de ônibus. Então, também a oportunidade para quem tem van. Olha, eu trabalho com van escolar, legal, pode trabalhar. Eu tenho van de turismo, posso também. Todo mundo pode trabalhar, porque as vans ou micro-ônibus servirão para que que as pessoas que ficam para trás, elas seriam aí, no caso, colocadas dentro desses veículos. Então, assim, traria uma oportunidade de emprego e também desafogaria essa superlotação dos ônibus. Então, o senhor vai passo a passo. O senhor começou com requerimento, cobrou informações, formatou aí o trabalho de uma comissão de inquérito. O senhor disse que não arquivou, não foi para a gaveta. O senhor ainda aguarda mais uma assinatura para que essa comissão seja de fato colocada em prática, né? Comissão de inquérito é como a gente chama, é a terminologia utilizada dentro do Legislativo, popularmente conhecido como CPI, né? Isso o senhor ainda
vai levar à frente, e agora então um projeto de lei que está em tramitação na casa. Correto. Para quem não conhece o trâmite da Câmara de Rio Preto, o projeto é protocolado, passa pela Comissão de Justiça e Redação, aí tramita pelas outras comissões e vai a plenário para ser votado, quanto à legalidade e quanto ao mérito. Exatamente. E eu acredito que o senhor coloca fé aí na brevidade desse processo, né, e na resposta positiva também do Poder Executivo. Exatamente. Eu não tinha conhecimento, eu pensava que eu faria o projeto de lei e na próxima sessão ele ia ser colocado. Na realidade tem todos esses trâmites, né? Uhum. Então aí eu fiz o quê? Além do projeto, agora eu estou pedindo a urgência especial, a certidão. Então eu também estou aprendendo, viu, pessoal? Estou aprendendo e eu estou pedindo realmente essa emergência, porque não é que agora deu uma diminuída, ainda tem denúncias de ônibus que estão cheios. É que tem gente que às vezes fica para trás, só que assim, já a CPI, ela não vai evoluir? Pode ser que não. Pode ser que não. Por quê? O que eu mais quero é que eles resolvam esse problema que tanto assola aí a população, principalmente os usuários aí de ônibus. E o senhor, como vereador, está cumprindo o seu papel de fiscalização, de cobrança, né? Correto. De acompanhar, porque o parlamentar ele não só cria leis, mas ele também fiscaliza e cobra medidas. Exatamente. Do Executivo. Bom, a gente falou aí da Covid-19, falamos a respeito de várias dessas ações, mas outro ponto que eu acho importante também a gente abordar é que o senhor está acompanhando as obras de reforma do mercado municipal, que fica bem aqui ao lado da Câmara, também divulgou nas suas redes sociais. Sim. O senhor está de olho nesse investimento que está sendo realizado no nosso Mercadão. Exatamente. O Mercadão, eu falo que é uma das 7 maravilhas aqui de Rio Preto, né? É um cartão postal? É um cartão postal e não é só um ponto para você comer pastel com sua família. Tem ali muitas opções para você passar um tempo, para você conhecer as nossas raízes. E com todo o respeito que eu tenho, né, aos permissionários, pessoas que trabalham lá, que tem várias gerações, começou do vovô e vai assim passando, aí eu vejo que tem uma reforma. Então, por que a gente não fazer aí um levantamento do que foi gasto? A obra ela teve aí um gasto de mais de 4 milhões e tinha uma previsão para encerrar até agora no começo do ano, só que acabaram jogando mais adiante e teve, inclusive, um adicional de mais de 400 mil reais, mais de R$500 mil. Para, de repente, um madeiramento, para o piso também. Aí eu falei, opa, peraí, mas quando se tem um planejamento, quando a gente vai construir uma casa, qualquer coisa, você já imagina o que vai gastar. Imprevistos ocorrem? Com certeza, com certeza. Mas assim, por que colocar um piso de madeira? Por que não coloca um piso, algo mais em conta, enfim? Eu estou citando um exemplo. Também não precisa ser tão barato assim, porque aí senão vai ter que ficar fazendo manutenção direta. Mas assim, eu fiquei meio que, né, ali avaliando, verificando essa questão desse gasto a mais. Então hoje, ao meu ver, é que nem o próprio Teatro Municipal, que muito circulou na internet, o pessoal questionando por que fazendo um trabalho daquele, sendo que deveria deixar esse dinheiro para a Covid, para respiradores, etc. e tal. Obtive informação, inclusive do meu gabinete, que era possível sim tirar parte do dinheiro ali e destinar. Mas só que faz parte de cronogramas, esses tipos de obras fazem parte desses cronogramas. Só que o assunto mais comentado e a emergência que mais agora carece, né, de uma atenção especial é a pandemia. Então, voltando à questão ali do Mercadão, é uma das obras que a gente vai fiscalizar. Não estou aqui para falar mal de ninguém, às vezes, do prefeito, do secretário, não. Eu estou fazendo o meu papel como vereador. Vereador não basta só ficar aqui e fazer leituras bonitas, falar bonito, né? A gente tem que agir. A fiscalização está como principal pilar de um vereador. Sou cobrado por isso, as pessoas cobram, então eu também, como sou cobrado, eu tenho que fazer essas cobranças. E para a gente amarrar todas essas pautas, vereador, eu acho de suma importância a gente destacar que o trabalho do vereador é público. Então, quando as pessoas têm quaisquer tipo de dúvidas a respeito do que está sendo realizado aqui na sede do Poder Legislativo, é importante acompanhar o vereador.
seja nas redes particulares desse vereador, seja entrando em contato com o gabinete, seja acompanhando as sessões ordinárias. A gente transmite as sessões pelo YouTube, pelo Facebook, mas é muito importante que o munícipe esteja atento. Assim como o vereador cobra do executivo, o munícipe tem que andar lado a lado com o legislativo e cobrar do seu vereador também, não é? Com certeza. Eu faço até menção para aqueles que não votaram. Ah, eu não voto porque eu não quero ter problema de ficar, como que eu falo, dentro de problemas complicados de serem resolvidos, porque já o problema está se arrastando, está piorando cada vez mais. Não, você tem que dar sua parcela de contribuição como cidadão. E se você votou em alguém, de repente até ele não foi eleito, você pode recorrer aos outros que foram eleitos. E se você votou em quem foi eleito, cobre daquele que você também votou. O difícil é quando a gente é cobrado por aqueles que não acreditam numa certa mudança. A gente talvez não venha resolver todos os problemas, mas a gente está aqui para solucionar pelo menos boa parte deles. Não trabalho sozinho, às vezes, pô, Rob, você tem que fazer isso aqui. Eu dependo dos amigos vereadores. Ah, mas ele é do partido A, B ou C. Não, eu trato aqui todo mundo como que a gente venha solucionar um problema do ser humano. Não existe aqui a B ou C. A gente está aqui trabalhando num conjunto porque é uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Então, assim, quero que as pessoas entendam, estamos aqui para nós sermos cobrados, sim, mas tem que ter coerência nessas cobranças, porque antes da cobrança, avalie o trabalho do seu vereador. Olha, eu me simpatizo com fulano, Bertano, mas eu acho que quando você vai criticar os outros, veja um histórico, tem as redes sociais, tem uns que não trabalham tanto com as redes sociais, mas tem outros meios. Então eu estou aqui à disposição, por meio das minhas redes, tem aqui os meus meninos, né, tem o Ricardo, tem o Rafael, a Luana, o Lupércio, a gente tem aqui a Câmara, né, a pessoa pode ligar aqui para nós, temos as redes sociais e temos, eu posso até fazer menção de um site que é o cidadãoparticipa.com.br/Robson Risse. Então a pessoa pode mandar foto, a gente faz os requerimentos, né? Você que tem problema aí no seu bairro, pode ter mato alto, buraco no asfalto, tem aparecimento de bichos peçonhentos, a gente está aqui também para isso. Lembrando que, quero também deixar bem claro, o vereador não resolve muitas questões da noite para o dia. Nós vereadores dependemos dos secretários, que têm aí grandes demandas. Um exemplo, o secretário de obras. Olha, Robson, você fez um requerimento, só que daqui está no cronograma para a semana que vem. Aí a gente fala. Tanto é que é de costume a gente fazer o quê? Até mostrar aqui, né? A gente faz o requerimento e aí a minha equipe é encaminhado dia tal. E a gente costuma tirar foto e mandar para o WhatsApp da pessoa que fez aí o pedido. Por quê? Porque no mínimo a gente dá essa satisfação. Agora a execução depende, então, portanto, das secretarias. E às vezes, quando dá uma demoradinha, a gente, e aí, secretário, dá uma ajuda aí. Isso. Mas tudo dentro, eu acho que desse critério. E se tem alguma dúvida também sobre o que compete ao vereador, mais uma vez, entre em contato com o gabinete, o vereador pode resolver essa situação? Isso. Se ele não pode resolver, de que forma ele pode colaborar, ajudar, intermediar? Né? O departamento todo está à disposição, o gabinete está à disposição do munícipe para esclarecer e orientar. Exatamente. Bem lembrado, eu acho que aqui existem pessoas que têm bandeiras. Às vezes, levantam questões da questão do animal ou questão de liberdade religiosa, enfim. Nós estamos trabalhando em prol de todos. Dentro do meu gabinete, a gente atende todas as pessoas. Mas se porventura, olha, Robson, eu tenho aqui um problema, de repente, na minha comunidade, que não tem nada a ver aí com o teu gabinete. Não, vamos ver, eu quero te ouvir. Às vezes a pessoa julga, mas ela não tem a certeza do que a gente pode fazer.
e a gente faz aqui a união, pergunta, assinaturas, fazemos requerimentos para tentar ajudar de alguma forma. E ficou com qualquer dúvida a respeito desses trabalhos sobre os quais nós conversamos, todos eles estão disponíveis no site da Câmara, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Nas nossas redes sociais você também acompanha notícia a notícia da rotina aqui da sede do Poder Legislativo, acompanha os discursos dos vereadores, discursos que são proferidos durante as sessões ordinárias e ainda outras informações. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Qualquer dúvida, também o Departamento de Comunicação da Câmara está à sua disposição. Vereador, muito obrigada mais uma vez por nos receber, por prestar esses esclarecimentos e um ótimo trabalho ao senhor. Eu que agradeço, parabenizo o trabalho seu, juntamente com os teus amigos, desde os repórteres, né, jornalistas, cinegrafistas, toda a equipe. Lembrando que a Câmara aqui, desde a senhorinha que faz o café, tudo, até o porteiro, cada um dá sua parcela de contribuição. Fazemos parte de uma democracia, mas todos nós estamos aqui empenhados em prol de toda a população. Então, pode contar comigo, com aqui o pessoal do gabinete, e a gente está muito feliz por estar trabalhando aqui para a população. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, vereador.